Quadrinhos muitas vezes acaba representando a imagem de alguma coisa para o mundo e a imagem dessa alguma coisa na história do mundo também. E agora o Brasil virou inimigo dos X-Men. A gente está muito bem acompanhado. Tem o Brasil, Irã, Coreia do Norte, Rússia e aquele que é tão falado aqui no país, Venezuela. Bem acompanhados. Mas antes de começar esse vídeo, não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei ali, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho para receber a notificação e comentar sobre essa história do Brasil virar inimigo dos X-Men, tá? Obrigado para você que vem fazendo tudo isso. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do Apoia-se para você apoiar o canal e das minhas redes sociais se você quiser trocar alguma ideia. Vamos pro assunto porque no quadrinho House of X, que é um novo quadrinho dos X-Men, onde eu não li esse quadrinho, tá? Eu peguei um resumo mais ou menos do que se passa nessa história. É mais ou menos uma ilha que foi encontrada e que vai se tornar a nação dos X-Men. Eles querem ser reconhecidos como países para ter alguns direitos comerciais e políticos, e tem um certo probleminha que alguns países têm divergências com essa nação mutante, divergências políticas ou ideológicas. Pelo que eu entendi, também tem uma planta, alguma coisa assim, que pode ser usada medicinalmente para nós humanos não mutantes, e alguns países não querem aceitar isso porque não querem aceitar uma droga mutante, não precisa de uma droga mutante, mas são só questões políticas, de acordo com esse quadrinho. E o Brasil, como eu falei, está nessa lista de inimigos naturais para os mutantes. Por questões políticas, eles entendem que essas nações são inimigos. Brasil, Irã, como eu falei, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela. Por que isso é relevante? Por que isso é interessante? Até parece coincidência, né? Depois de algumas semanas depois que o Crivella tenta censurar um quadrinho dos Vingadores porque tem um beijo entre dois personagens ali, no caso, dois personagens homens, né? Obviamente, ele não ia censurar se fosse um beijo de dois personagens, um homem e uma mulher. Você tem agora o Brasil sendo colocado como inimigo dos X-Men. E se você não sabe, os X-Men têm um teor muito político e muito inclusivo. Os X-Men significa alguma coisa. Na história dos mutantes, ali no caso, são pessoas que têm alguma diferença com todos os outros humanos, não são aceitos, são excluídos. E a política de todos os países acabam fazendo com que deixe cada vez mais esses mutantes marginalizados. Eles não querem que estes mutantes façam parte da nossa sociedade como um todo, por medo, porque eles acham que se quiser vão destruir a humanidade, vai acabar o humano normal, vai virar só mutante. Você já deve ter ouvido pelo menos algum discurso muito parecido com esse de não, eles querem acabar com o tradicional, aí vai ficar só eles, só vai existir eles, vai acabar o ser humano, vai existir só mutantes. Algum discurso parecido aí você já deve ter ouvido, né? Pois então, agora quando a gente tem o Brasil sendo inimigo num quadrinho, também diz muito sobre como esse momento que o Brasil vive vai ser visto na história. Como eu falei, os quadrinhos também conseguem representar muito bem a história, um retrato ou uma parte da história do mundo. Os quadrinhos, se você for ver, por exemplo, você tem os quadrinhos com relação à Segunda Guerra, você tem quadrinhos de alguns conflitos políticos, e não é à toa que o Brasil está onde está nesse quadrinho, né? A gente tem um representante que a visão dele é extremamente conservadora, de extrema direita, e você consegue fazer ligações, ligando pontos bem específicos, né? Até porque a gente está acompanhado com países que não são muito bem vistos no mundo afora, né? Mas o Brasil parece que é o que mais destoa desses. Por que será, né? Será que é só por conta de um presidente
que já acontece tudo isso? Será que é por conta de... Só porque é Jair Bolsonaro, o mundo todo já conhece Jair Bolsonaro e a fama dele, o que ele é, o que ele representa, o discurso dele, para nos colocar nesse mesmo lugar com esses outros países? Sim, é por causa disso mesmo. Parece tão insignificante, né? Porque pra gente... Não só pra gente, mas no meio da política, Jair Bolsonaro era insignificante. O que ele falava não tinha importância nenhuma, não tinha relevância, tanto que ele era considerado do baixo clero. É por isso, porque ele falava, ele dava os pitis dele lá e todos os outros parlamentares simplesmente ignoravam o que ele estava falando porque não era relevante, porque o discurso dele era absurdo. Agora você tem o quê? Ele como presidente, o que ele fala tem relevância. O mundo para escutar o que esse cara do baixo clero tá falando. E quando ele fala, e ele fala muito, e fala muita besteira, o mundo tá ouvindo. E aí, os resultados são o quê? Conflito com outros países com inclusive representantes de direita, mas que eles não conseguem se relacionar com esse discurso extremista, e aí você tem relações sendo quebradas, relações sendo estragadas, a imagem do Brasil está sendo jogada no lixo, você tem relações comerciais, como por exemplo gente que tem muito dinheiro, mas que a parte, por exemplo, ambientalista, a parte de preservação ambiental é importante para essa gente colocar dinheiro, seja onde for, por mais que seja um discurso hipócrita, você pode considerar que é hipocrisia, porque no sistema que se vive não tem como isso, porque eles botam dinheiro aqui para gastar não sei aonde. Não tô entrando nesse assunto. A questão é que essa gente, para colocar dinheiro em determinados países, para investir o dinheiro deles, precisa ter uma preservação ambiental, e aí não basta só você fazer, você tem que parecer um país que preserva. E a gente, por mais que preserve até, a gente tem uma legislação muito avançada nessa questão, nós não estamos parecendo um país que se preocupa com a preservação do meio ambiente, a preservação da Mata Atlântica, por exemplo, da Amazônia. Essa é só uma questão. A nossa imagem lá fora tá muito queimada. E esse quadrinho dos X-Men, onde colocam o Brasil como inimigo dos X-Men, é só mais uma coisa. É só para que, até pode ser que seja útil para os bolsonaristas, e aí a gente vai conseguir entrar no nicho dos nerds, que é uma questão que eu não consigo entender, como gente que nasce e cresce nerd, consumindo esse tipo de conteúdo, lendo quadrinhos, lendo X-Men e todos os outros quadrinhos, até porque os da Marvel mais em especial, porque os da Marvel tem esse teor mais político, esse teor mais que você tenta colocar todo mundo junto para viver em paz e não excluir ninguém. Os quadrinhos da Marvel tem mais isso. Como que pessoas que nascem consumindo esse tipo de conteúdo, assistindo Harry Potter, assistindo Senhor dos Anéis ou qualquer outro tipo de conteúdo, termina chegando lá nos 16, 17, 18, 20 ou 30 anos e votando nesse cara que é praticamente a representação do inimigo de todo esse conteúdo do mundo pop ali, do mundo nerd, que esses caras estavam consumindo. Como que acontece essa inversão e essa gente vota no inimigo daquilo que eles cresceram consumindo? E mais, ainda chega numa idade e diz assim, não, porque não tem que colocar política em quadrinho, não tem que colocar política não sei aonde, não tem que colocar política em Harry Potter. Me parece que essa gente cresceu consumindo esse conteúdo e não entendeu o que era o conteúdo. Então, talvez, quem sabe, se você deixar bem claro que no atual momento em que o Brasil está vivendo, o Brasil, junto com todos esses países que eu te falei, Irã, Coreia do Norte, Rússia e Venezuela, são inimigos dos X-Men, e você entendeu o que significa um X-Men, o que o X-Men está querendo dizer, o que ele seria no nosso mundo real, talvez quem votou no Bolsonaro se dê conta de quem é Jair Bolsonaro e o que é esse discurso dele, e o que o mundo está vendo do Brasil. Então, talvez seja esse meu lado que tenha esperança no coraçãozinho de alguns, que a gente toque lá e diga assim, para de apoiar esse cara e esse discurso que tá pegando mal pra você, pro país e tá acabando com a vida de uma galera.
Enfim, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, tá? Aqui você se inscreve no canal, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, como eu falei, o link pro meu Apoia-se, para minhas redes sociais. Obrigado pra você que tá acompanhando até aqui. Se você tiver vontade de jogar esse vídeo aqui nas tuas redes sociais, ajuda bastante, porque o YouTube valoriza muito o teu comentário e o fluxo de gente de outras redes sociais aqui pra dentro do YouTube, tá? Eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado, depois de um tempinho, o link para a página no Facebook, que eu vou começar a publicar esses vídeos aqui também no Facebook, pra galera que tem Facebook e quer assistir por lá, tá? Vai demorar mais um tempinho, eu vou postar aqui, umas 2, 3 horas depois, eu posto lá no Facebook, e aí eu deixo o link aqui pra vocês depois, tá? Ainda não, porque eu tenho que organizar, tá bom? Até um próximo vídeo, obrigado, tchau!